De acordo com o Ministério da Saúde, agrotóxicos são produtos químicos sintéticos, usados para matar insetos, larvas, fungos, carrapatos, tudo isso sob a justificativa de controlar doenças provocadas por esses vetores e de regular o crescimento da vegetação. E não é de hoje, né, gente, que o uso dessa substância levanta preocupações ambientais e de saúde por conta dos possíveis impactos negativos nos ecossistemas e na segurança alimentar. O nosso foco hoje é falar dos alimentos que a gente consome no dia a dia, né? Então a gente vai entender de que forma eles podem estar contaminados por esses resíduos de agrotóxicos e as consequências disso para a nossa saúde. E tem aquela pergunta, né? Será que é possível minimizar o risco de exposição a essas substâncias? A gente vai descobrir juntos. Participam dessa conversa a nutricionista Sofia Moreira, que é mestre em nutrição e saúde, e a ambientalista Gianine Oliveira, que é mobilizadora e professora social há cerca de 20 anos. Meninas, sejam bem-vindas aqui no programa, muito feliz em receber vocês. Obrigada, Kelly. Obrigada. Pois é, esse assunto dos agrotóxicos, ele não é um assunto novo, né? E eu confesso para vocês que é uma pauta que eu não acompanho de perto, assim, né? Eu queria já te perguntar, Gianine, qual que é o panorama que você faz dos agrotóxicos, o uso dos agrotóxicos no Brasil hoje? A gente teve nos últimos 5 anos uma flexibilização muito intensa da legislação, né, que regula o uso de agrotóxicos e a permissão dos agrotóxicos dentro do Brasil. Então, a realidade de hoje, ela infelizmente é muito triste. Coloca a gente no mapa mundial, né, como um dos países que mais consome esse tipo de produto. Essa é a realidade atual. Eu vi que o Brasil, ele está no pódio, né, do país que mais importa, do país que mais consome, né? Por que o Brasil tem esses números tão alarmantes? Política, né? Teve em algum momento, né, durante esses anos, uma vontade política de quem governou o país de que esse fosse o cenário, né? Tanto regulamentando, legislando para colocar leis que possibilitassem, né, que esses insumos, né, eles fossem possíveis dentro da agricultura, mas também uma mentalidade, né, que todo o agronegócio traz também, que é o modelo que a gente tem hoje, né, que impera de produção dentro do país. E é um assunto que, para mim, gera muitas dúvidas, né? A gente vê que é uma substância altamente perigosa e que pode afetar a nossa saúde, né, Sofia? De que forma? Para a gente conseguir entender, né, como que a gente pode ser impactado? Isso. O que a gente traz nos estudos, a gente tem vários estudos com pessoas com exposição ocupacional, né, que trazem dados um pouco melhores sobre isso. Eu tenho várias doenças que têm sido associadas, né? Então, desde diversos tipos de câncer, linfoma, até mesmo doença de Parkinson, aumento do risco de diabetes. Em gestantes, há uma preocupação muito grande, porque também tem sido associada a má formação fetal, prematuridade. Outras doenças neurológicas também têm sido associadas, então, por exemplo, o aumento do risco e da incidência de autismo, de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, alterações cognitivas. Então, os impactos sobre a saúde, eles realmente são bem alarmantes, né? E eles são diversos quando a gente pega os estudos que são publicados em outros países com base populacional e caso controle. A gente está destacando aqui agora os impactos na nossa saúde, mas os impactos vão muito além, inclusive no meio ambiente, né, Gianine? De que forma esse uso desenfreado aí de agrotóxico está impactando o nosso meio ambiente? Você tem, por exemplo, a maior parte do que é recurso superficial, rios, córregos, nascentes, cachoeiras, já contaminados dentro do país. E aí a gente está falando que, para além disso ser, né, danoso para a saúde humana, é para todos os outros seres vivos que aqui estão. Então, né, você compromete a vida biótica, você compromete a vida de toda uma fauna, né, e de uma flora. E se pensa bem, a gente tem estudos a curto prazo, que são esses laborais, né, que é o cara que mexe diretamente com agrotóxico, portanto, quando ele vai no médico, já se investiga diretamente, consegue se criar um nexo causal. Você tem o de médio prazo, que é o que vai acontecer com todos nós, que já tem trazido também danos severos, mas a longo prazo a gente tem pouca coisa, até porque a gente começou a usar poucas gerações atrás. E é uma questão geracional, ele acumula, né? E isso a gente está falando da saúde humana, que tem alguma atenção do ponto de vista de estudo. Quando a gente pega a de fauna, né? Fauna silvestre, aí baixa mais ainda, porque se a gente está falando de fauna pet, né? A gente ainda tem algum estudo na ração que eles consomem e etc.
Agora, se a gente pegar silvestre, quase nenhum, entende? E flora, né, se a gente pegar os vegetais, que não são comestíveis, né, que eles só existem por garantir a vida do ecossistema e deles mesmos, aí o estudo é mais baixo ainda, né? Então, na verdade, a gente está entrando em um buraco que a gente nem sabe o tamanho ao certo. E é um assunto que preocupa, né? Eu confesso que, apurando sobre o tema, eu fiquei preocupada e até pensei, assim, na minha responsabilidade de saber mais sobre isso também, né? Porque, infelizmente, gente, os agrotóxicos, eles são prejudiciais. A gente pode até destacar aqui, talvez, 3 momentos de risco, porque tem um momento que você fabrica um produto, né? Tem um momento que o agricultor ele vai aplicar esse produto ali na vegetação, né? E tem um momento do consumo, porque muitos alimentos que estão comuns na mesa dos brasileiros podem sim ter resíduos dessas substâncias. Então eu penso que a gente está praticamente comendo veneno e nem sabe disso, porque é um assunto sério. Inclusive a repórter Sara Zeferina, ela foi para as ruas de BH conversar com as pessoas sobre esse assunto. Ó, vamos assistir. Você sabe onde que estão os agrotóxicos? Em quais alimentos eles estão presentes? Folhas, né? Tomate, pimentões, manga. Morango, maçã, kiwi, ameixa. Principalmente nas verduras, legumes. Esses alimentos assim, ultraprocessados, você acha que tem agrotóxicos? Pelo que eu entendo, também tem, mas são diferentes. São produtos manipulados, né? Então eu acredito que não. Você tenta evitar ou isso não te impede na hora de consumir um produto? Ah, o quê, minha filha? Lavou, tá limpo. Eu não como essas coisas. Eu como só castanhas, iogurte natural, né? E bastante fruta depois de bem lavadas e legumes. Dona Judite é uma fofa. Seguinte, gente, essa conversa com a Sara nas ruas confirmou uma teoria que a gente tinha, né? Porque quando a gente pergunta, você acha que você consome agrotóxico? As pessoas falam, sim. Mas no quê? Todo mundo destaca alimentos de origem vegetal, né? Muitos consumidores nem sabem que produtos ultraprocessados também podem estar contaminados. Então, a gente traz aqui aquela pesquisa do IDEC, recente, tem veneno nesse pacote. E é muito interessante porque a pesquisa, o objetivo era verificar resíduos de agrotóxicos em alimentos ultraprocessados derivados de carne e leite, né? E aí o dado dos 24 itens analisados, 14 tinham resíduos de agrotóxicos. E aí a gente pode destacar os alimentos que a Sara levou ali, nuggets, salsichas, hambúrguer de carne bovina, requeijão. Claro que tem marcas específicas na pesquisa, mas é algo alarmante, assim, algo que faz a gente pensar e refletir que nas ruas as pessoas ficaram perdidas. Você pensa, ultraprocessado? Não tem, né? E aí, Sofia, eu confesso para você que eu fico perdida nessa história, porque a gente tenta ali manter uma alimentação saudável, a gente acha que está tendo uma alimentação saudável, né? Então, para acalmar os nossos corações ou deixar a gente mais ansioso, quais alimentos, assim, tem potencial de ter agrotóxico, para a gente poder começar a ficar esperto? Sim. É muito natural a gente pensar que basicamente os agrotóxicos vão estar mais presentes em frutas, verduras, legumes e grãos, né? E de fato eles acabam tendo uma concentração bem maior. Mas a gente tem que pensar, que, como a gente já até mencionou, na cadeia alimentar. Então, por exemplo, monoculturas que usam uma quantidade grande de agrotóxico, milho, trigo, soja, eles também são utilizados para alimentar, né, alimentar o gado, alimentar o frango. E aí, os agrotóxicos, eles são lipofílicos, então, principalmente esses produtos cárnicos com uma maior quantidade de gordura, né, você tem uma contaminação e acabam absorvendo uma quantidade muito grande. Então, em toda a cadeia alimentar, a gente vai ter uma boa quantidade de agrotóxicos, né? Então, se você pensar, inclusive, o leite de vaca, teve pesquisas que fizeram uma análise de várias amostras e encontraram uma quantidade muito grande, não é nem só no requeijão, se a gente pensar. Aí, por exemplo, não, eu bebo só o leite lá da minha roça, etc. A não ser que você não use nada, né? Ou, por exemplo, mesmo o leite tipo C, ele vai ter uma quantidade muito grande de agrotóxicos, né? E aí, o que acontece? A gente tem a ideia de que com a higienização, etc., a gente é capaz de retirar, mas não é. Então, todos os produtos, eles vão ter uma concentração grande, né? A não ser os que sejam orgânicos, com uma produção agroecológica,
né? E os ultraprocessados também, em uma carga que é realmente impressionante. Sim. Você trouxe uma questão interessante, a gente não consegue eliminar por completo, mas a gente consegue minimizar um pouquinho. Tem algumas estratégias, né? Tem algumas análises que foram feitas com a imersão em diferentes soluções, né? De algumas verduras e legumes e frutas que mostraram uma redução, né? Então, por exemplo, a imersão em solução de bicarbonato ou vinagre, né? Mostraram que foi possível reduzir a concentração de alguns tipos, né? Mas não é possível eliminar, porque não é só na superfície do alimento que eu tenho agrotóxico, esse agrotóxico ele é absorvido. Sim. Então não tem como a gente retirar por completo, ainda que minimize. E me veio uma curiosidade aqui, Sofia, tem alimentos que possuem mais agrotóxicos do que outros? Eu pergunto porque no nosso Povo Fala, as pessoas destacaram alimentos muito específicos, né? Morango, ameixa. Tem alimentos que podem ter a maior concentração de resíduos? Sim, a gente tem alguns estudos feitos com amostras de determinados tipos de alimentos. Então, por exemplo, pepino, né, o morango também, abacaxi, couve, alface, né? Os estudos mostram realmente uma concentração muito grande nesses alimentos. Varia bastante, né? Tá diretamente relacionado com a concentração, a variedade, né? Que é pulverizada nesses plantios. Mas a gente acaba tendo uma variedade, mas principalmente o hortifruti acaba tendo uma concentração maior do que outros produtos. Sim, e me veio também, Janine, uma questão, porque existe uma contaminação hídrica, né? Rapidamente você começou a falar sobre isso. Isso significa que a água que a gente consome ali na nossa casa também pode estar contaminada, meu Deus do céu? Tá contaminada. Existem várias instituições, né, da ciência, tanto do Estado quanto, né, da comunidade mesmo brasileira, que trazem esses mapas. Você consegue consultar, inclusive, por município, quais são os agrotóxicos. E assim, a gente tem a maior parte dos municípios com uma concentração alta de agrotóxicos. Acho que vale a gente falar sobre essa questão, né, de como a gente escolhe o alimento que está menos contaminado, é voltar lá na produção. Vamos pensar no que é o natural. Então, sazonalidade. Agora é época do quê? Sabe? Vocês não falaram, mas, por exemplo, o tomate. O tomate é um alimento que está todos os dias na nossa mesa, mas ele não é de fácil produção e ele não dá o ano inteiro. Então, tentar voltar para uma alimentação que é mais conectada com a natureza, com o que é natural, né? E a gente repensar também esse modelo de agricultura, porque, como a professora disse, né, Sofia, não tem como a gente se livrar de todos, já que eles também estão sendo inseridos nessas plantas ao longo do crescimento delas. Então, por exemplo, não vai estar só na casca, vai estar na polpa, não vai estar só na polpa, vai estar na semente, né? É de entender que se você está produzindo uma coisa frágil, como alface, por exemplo, e se você vai colocar isso em monocultura, você vai atrair, porque a alface é doce, a alface tem água, hidrata, você vai atrair mais seres, né? E uma outra coisa é que a gente está falando de um país que ainda passa, né, e circula no mapa da fome do mundo, né? Então, não é fácil a gente ter acesso a alimentos de qualidade, né? Então, buscar também outras vias para comprar esses alimentos é mais interessante, né? De agricultura familiar ou de SAFs, que são sistemas agroflorestais, que são plantios, cultivos que estão mais ligados ao que é natural, à sazonalidade, que estão mais ligados a essa diversidade que você precisa garantir para não fazer uma monocultura e mesmo assim ter alimentos que são nutrientes. Porque para além da monocultura precisar desse insumo, né, esse volume alto de agrotóxico, ela também traz alimentos de baixa qualidade nutricional, né? Porque é a pegadinha, eu acho que é a vingança da mãe natureza, entendeu? É essa, que não adianta a gente plantar, né, muitos e muitos hectares de uma coisa só, porque já está comprovado que eles se comportam de forma diferente quando eles estão em meio de outras espécies ou não. E o que eu estou querendo dizer basicamente é, alimentos da monocultura são baixos do ponto de vista nutricional. Você pegar aquela cenoura enorme, né? E, nossa, vou comer, vai me alimentar. Aquela outra cenourinha pequena, toda craqueada, da agricultura familiar, que todo mundo torce o nariz, tem mais nutriente do que aquela enorme, sem nenhuma. Então, vamos voltar, né? A gente está precisando dar um passo atrás até para propor para esses grandes empreendedores, né, do agro do país, de fazer isso num outro molde.
Sim, é interessante demais você falar isso, Janine, porque a gente vai muito ali pela aparência do produto mesmo, né? E daí da sua fala a gente já consegue tirar algumas dicas aqui de como minimizar esse consumo. Então, pensar nos alimentos da época, a tabela de safra, né, já é uma alternativa, priorizar a agricultura familiar, então talvez buscar feiras orgânicas na cidade também pode ser uma alternativa. E é interessante que aqui em Belo Horizonte a gente tem uns projetos interessantes da própria Secretaria Municipal de Saúde, como por exemplo o projeto Direto da Roça, que é um projeto exatamente de incentivo à agricultura familiar, que tem uma produção agroecológica, né, não tem o uso de agrotóxicos de forma direta, né? E a gente ainda auxilia a produção, o agricultor, né, dessa produção familiar. E é um recurso que talvez seja um pouco menos oneroso, né, um custo um pouco menor do que os alimentos orgânicos, né, que acabam sendo bem menos acessíveis. E outras iniciativas interessantes que a gente tem aqui em algumas regionais, por exemplo, são as hortas comunitárias, né, que acabam tendo esse papel, de um lado, a garantia da segurança alimentar, mas de outro também, de ter uma produção sustentável para aquela comunidade, né? Um outro ponto que também é interessante da gente pensar é a questão de a gente tentar ter uma hortinha em casa. A gente acha que isso é muito só para quem trabalha, é só para quem mora em casa. Mas não, quando a gente mora, por exemplo, num prédio, dá para fazer em casa, em algumas áreas, algumas hortinhas pequenas mesmo. Então, você colher, às vezes, uma rúcula, um agrião, né? Algumas ervas, né? Então, você já consegue reduzir de alguma forma essa quantidade que você está consumindo de agrotóxico pelo que você compra. Sim, é interessante pesquisar, né, entender os projetos que tem na região, que podem ser voltados para essa questão. Em relação a alimentos orgânicos, tem uma pergunta, gente, que é sobre isso e que eu acho que vai ser muito interessante a gente exibir aqui agora, porque eu quero ver o que vocês vão falar. Tá, vamos ver. Por que o produto orgânico é bem mais caro? Foi uma pergunta sincera, né? Uhum. É um produto orgânico. A gente não colocou tudo porque é mais extenso, mas ela estava questionando, né? Sobre a forma da produção. Mas por que tem que ser mais caro? Por que não é acessível, né? E aí eu jogo para vocês. Não, tem uma questão que é de política pública mesmo, né? Sofia estava falando que a gente tem uma realidade, de agricultura familiar, de feiras, que tem até uma vontade da Secretaria Municipal de fazer isso acontecer, mas é muito pouco ainda para abastecer, por exemplo, a cidade, para dar oportunidade de acesso a alimento que não tenha, né? Então, a gente precisa mesmo que o Estado ele fomente essa área. Então, por exemplo, criar oportunidade para favorecer, né, os empreendedores que não trabalham com agrotóxicos, seja de agricultura familiar, de assentamento, de comunidade tradicional, qual for, se essas comunidades que produzem de forma, né, menos agressiva, elas tiverem fatores que facilitam elas escoar impostos, né, e benefícios para que elas expandam, cresçam e deem conta de atender, vai ser muito bom, né? Isso é o que a gente quer. Agora, por que é mais caro? Porque isso não acontece, né? A gente tem uma realidade do empreendedorismo dentro do Brasil, que é uma queixa, inclusive, de todo empreendedor, de que as regras elas são as mesmas para os grandes e para os pequenos, né? A gente está falando aqui dos pequenos, porque os grandes, eles são do agronegócio, eles trabalham com a monocultura, né? E não é novidade, na verdade, eles se orgulham. Eles têm fotos e mais fotos, assim, de monoculturas enormes. É um modelo que eles defendem, né? Eles vão para dentro da política brasileira, para dentro da Câmara Federal, por exemplo, que tem a maior frente parlamentar do agronegócio, e para dizer que esse é o modelo, né? Então, a gente precisa também que o Estado fomente isso, porque deixar na mão também do agricultor pequeno a responsabilidade de produzir, de escoar, de atender essa demanda, isso é irreal, né? Não é que é má vontade ou etc. dessas pessoas, né? É irreal. A gente precisa mesmo que isso seja fomentado. E assim, né, já caminhando para o final aqui da conversa, duas questões. Janine, rapidamente, existe uma luz no fim do túnel? A gente escuta hoje falar da agroecologia, você acha que é um caminho possível? Acha que a gente consegue... a gente vê muitos movimentos sociais, muitos projetos, você acha que a gente consegue chegar lá?
Eu acho, de verdade, porque quando você estuda um pouco mesmo, por exemplo, só de agroecologia, porque na verdade a gente está falando de permacultura, né? Mas vamos pegar o que é o hype hoje, que é a agrofloresta, quando você vai medir tonelada de produção, lucro, qualidade do alimento, volume de veneno, tudo é muito melhor. Você tem já movimento de famílias, né, que trabalham com uma produção que pretende ser mais responsável, fazendo grandes núcleos, né, vários hectares de sistemas agroflorestais, porque eles são economicamente mais viáveis, né? Só que a gente precisa que quem está na monocultura faça o caminho inverso. Isso demanda de investimento, vai reduzir durante algum tempo, né, o lucro dessas pessoas, e essa é a vontade que não existe. Agora, na ciência, se colocar no papel o que é melhor de todos os aspectos, a agroecologia ganha sem sombra de dúvida. Então, isso é que me enche de esperança, porque eu acredito também que o próprio mercado, em algum momento, vai entender isso, né? Sim. É isso, a gente precisa se preencher de esperança, né, meninas? Muito obrigada pela participação de vocês. Nós que agradecemos. Obrigada a você. Gente, ó, a partir de hoje vamos ficar atentos aos alimentos que colocamos na mesa da nossa casa e seguir essas dicas para reduzir o consumo de agrotóxicos no dia a dia, tá? Se você se interessar pelos produtos orgânicos, pesquisa aí na sua região que vai ter alguma feira por perto, algo nesse sentido. Aqui em Belo Horizonte mesmo tem várias. Inclusive eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, vou providenciar isso agora. Lá no site da TV Horizonte, uma listinha com algumas feiras orgânicas, algumas feiras nesse sentido aqui na região. Tá? Então é só você acessar tvhorizonte.com.br que você vai encontrar. Combinado? É isso, o De Bem com Você tá chegando ao fim. Você pode rever o nosso programa no canal do YouTube da TV Horizonte e também lá no Instagram, que é o @TV Horizonte Oficial. Muito obrigada pela sua companhia, te vejo no próximo programa. Tchau!